O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste 12º do tempo comum, a liturgia da palavra nos faz pensar na grandeza e na onipotência de nosso Deus, de como nosso Deus é poderoso. Ao olhar para a primeira leitura, brevemente um trecho da primeira leitura, nós vemos a figura de Jó, que é um homem marcado pelo sofrimento, pelas tempestades em suas vidas. Quem conhece o livro de Jó vai perceber que Jó foi um homem marcado por várias tempestades em sua vida. Mas a primeira leitura, meditando e olhando alguns autores, o que nos faz pensar da figura de Jó é realmente pensar que Jó quer nos apresentar esta onipotência e essa grandeza de nosso Deus. Que Deus, nosso Senhor, é Deus de todas as coisas, da natureza, da terra, do céu. Deus é Deus de tudo e tem o seu poder sobre todas as coisas. Então, Jó, a primeiro momento, com seu coração temeroso, se a gente for ler todo o contexto deste trecho da leitura para entender e compreender melhor, nós vamos perceber que a primeiro momento Jó tem um coração um pouco desesperado diante de Deus, diante da sua graça e diante da sua ação. Ou seja, uma falta ali de confiança em Deus, de confiar totalmente na graça de Deus e na sua ação, de que Deus pode tudo, de que Deus está no controle de tudo, inclusive da própria natureza. Então, Jó, a primeiro momento, tem esse coração desesperado, um coração que não confia, um coração que precisa aprender a confiar na graça de Deus. Mas Jó tem uma grande virtude, porque Jó é justo. Jó é capaz de reconhecer quando se erra e de voltar atrás para ver ali o poder de Deus. Então Jó depois ele reconhece a majestade do nosso Deus, de que Deus está no controle de tudo, que Deus é soberano e Deus é Senhor de todas as coisas.
Então a primeira leitura é uma introdução para a gente entender o Evangelho de hoje. Este Evangelho que nós vemos nosso Senhor com os seus discípulos também. Jesus estava evangelizando, estava na missão, no apostolado. O Evangelho de São Marcos, ele é mais resumido, é mais sintético, a gente acredita, pelo estudo teológico, que é o primeiro Evangelho. Então a gente vê que São Marcos não usa muitas palavras para se expressar. Mateus e Lucas se expressa de maneira mais profunda, com mais conteúdo, mais detalhes das coisas. Mas nós podemos interpretar e pensar em que Jesus estava com os discípulos na outra margem. E ele pede para os discípulos no cair da tarde para se dirigirem à outra margem do mar. Por quê? Porque Jesus estava cansado. A grande multidão estava em cima dele querendo um consolo espiritual, querendo uma cura, querendo uma graça. A multidão estava ali sedenta deles. Então nós precisamos perceber esses pequenos detalhes. Então a multidão estava ali fazendo que Jesus exercesse o seu ministério, o seu ministério ali, da sua vida pública, de maneira diária, a todo momento. E Jesus estava cansado. Os discípulos também estavam cansados, porque os discípulos estavam com Jesus nessa missão, nesse apostolado que cansou eles. E foi preciso que eles fossem para o outro lado da margem para descansar. E lá estavam outros barcos juntamente com Jesus. E na noite de descanso, nós vemos que nosso Senhor estava descansando e dormindo, e vem uma forte tempestade. E essa tempestade faz com que o coração dos discípulos se desespera, se angustia. E Jesus estava num sono profundo, dormindo ali sobre o travesseiro. Aí nos faz perceber, hoje de manhã, quando eu meditava com os meus paroquianos na missa da manhã, eu dizia para eles, como as mulheres diante da tempestade, os discípulos estavam. Uma mulher na tempestade, nós sabemos que quando vem um temporal, uma chuva, as mulheres querem entrar debaixo da mesa, quer esconder dentro do guarda-roupa, já começa a desregular o intestino, dar dor de barriga, um desespero. Os discípulos estavam desesperados diante da tempestade, da tribulação, da dificuldade. A ventania era forte, o medo de morrer era muito grande, mas que falta de confiança. Estavam com Jesus e Jesus estava lá curando a multidão, Jesus estava lá consolando o coração, Jesus estava matando a fome do povo, com toda certeza. Jesus, nós vamos ver no Evangelho que várias vezes Jesus não deixou o povo ali no deserto passar fome, também não só um alimento espiritual, mas um alimento material também. E os discípulos ainda assim, com um coração incrédulo, percebendo tudo, a ação de Deus, aquilo que Jesus fazia no meio daquela multidão. Jesus estava curando, Jesus estava exercendo o seu apostolado. Quantos milagres os discípulos ali contemplaram diante dos seus olhos com Jesus. Mas ainda assim, diante da dificuldade, da tribulação, da tempestade, o medo vem, o desespero vem, e a falta de confiança em Deus. E olha a forma como que os discípulos se dirigem a nosso Senhor. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Jesus estava num sono profundo porque estava cansado. Nós não podemos esquecer que Jesus, sempre ao falar de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele sumiu a nossa condição, sumiu o nosso corpo, a nossa condição de homem. Ou seja, Jesus também cansava. Jesus estava cansado e por isso estava dormindo no sono profundo. Mas os discípulos não tinham uma total confiança em Jesus. Mesmo contemplando tantos milagres, com o coração inseguro, olha a forma com que os discípulos se dirigem a Jesus. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Jesus, na sua serenidade, tranquilidade, sem escândalo, levanta e diz: silêncio, cala-te. Para a gente perceber também a grandeza do seu poder, a grandeza daquilo que Jesus é e daquilo que Ele pode realizar em nossas vidas. Nós também às vezes
diante das tribulações, as dificuldades que nós passamos em nossas vidas, tempestades? Quantos estão passando tempestades na vida financeira? Quantos estão passando tempestade na vida matrimonial, no matrimônio? Quantos estão passando tempestade na sua vida pessoal, no trabalho? Uma tribulação atrás da outra, tempestades, dificuldade. E às vezes nós precisamos ter essa atitude, que é uma atitude de pessoas que têm pouca fé também. Mas Deus vai entender o nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos ter medo de, diante da dificuldade, da tempestade, se dirigir a nosso Senhor. Mestre, olha para mim. Mestre, vê a minha dificuldade. Nós não podemos deixar o barco afundar. Se nós não vamos a Jesus na tempestade, na tribulação, o nosso barco afunda. Quantos estão com seu matrimônio naufragando para o abismo, se perdendo? Por quê? Porque não vão a Jesus. Nós precisamos ir a Jesus. Quando nós vemos que nós não vamos dar conta, que a insegurança, que o medo e o desespero bate à nossa porta, nós precisamos ir naquele que nos dá segurança. É nosso Senhor. Vamos a nosso Senhor e Ele vai nos dar segurança. Quantos aí estão no adultério, na traição, e tem o desejo de mudança, e vive uma tempestade, de uma sexualidade desregrada, quer mudar de vida, quer agradar nosso Senhor de todo o coração, e não consegue, vai a Jesus. Você precisa ir a Jesus para que Ele acalme a tempestade da sua vida, do seu coração. Ou, meus irmãos e minhas irmãs, alguns, diante da tempestade, diante das dificuldades, não querem sair da tempestade, porque pode ser que a tempestade, desculpa a palavra que eu vou usar, uma palavra feia, os cuiabanos mais antigos não gostam que fala essa palavra, mas vive uma vida na desgraça, prefere ficar na desgraça, na tempestade, e não quer sair. Nós precisamos sair da desgraça. Quem estiver na desgraça, porque a desgraça é a vida sem a graça de Deus, é estar fora da graça de Deus, é estar na tempestade. Quantos estão numa tempestade, mas pode ser que ainda querem ficar na tempestade, porque a tempestade dá um prazer, a tempestade dá uma compensação humana, uma compensação afetiva, todas essas coisas. Você precisa sair da tempestade. E às vezes sair da tempestade, meus irmãos e minhas irmãs, é sair do meio das pessoas que afundam a nossa vida, é sair do meio das pessoas que nos destroem. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Jesus estava cansado, ele precisava recompor as energias, ele precisava rezar, os discípulos também precisavam. Qual foi a atitude de Jesus? Ele saiu do meio da multidão. Pode ser que a multidão que você está vivendo é uma multidão que não está na graça de Deus. É uma multidão que está te levando para uma tempestade que não tem volta. E nós precisamos ter esta atitude e esta coragem. Pode ser que nós não tenhamos essa força, meus irmãos. Vamos a Jesus. Mestre, eu acho tão bonito assim, a intimidade dos discípulos. Cara, o desespero faz isso. Estamos perecendo e tu não te importas. E Jesus lá, não é que Jesus estava indiferente, ali com a situação que eles estavam vivendo, é porque eles eram homens de pouca fé realmente. Não é que Jesus era um preguiçoso, não, Jesus estava cansado. Não é a indiferença de nosso Senhor. Tanto é que quando ele vai a Jesus, Jesus de maneira tranquila, serena, levanta. Quando rezava, eu fiquei pensando nessa atitude de Jesus na nossa vida também. Quantos de nós precisamos deste encontro com Jesus realmente? Até na minha vida sacerdotal, de Jesus vir e dizer nas tempestades que nós vivemos dentro de nós, e Jesus vir com as suas santas mãos chagadas no nosso coração e falar para nós: silêncio, cala-te. Mas nós precisamos pedir, meus irmãos. Vamos a Jesus.
O desespero bateu no coração dos discípulos e muitos só vão buscar nosso Senhor, só procura a igreja, só procura a conversão quando estão na tempestade. Se você está na tempestade, Jesus está te dando uma oportunidade agora de voltar para Ele. Saia dessa tempestade, vá a Jesus, saia dessa vida, meus irmãos e irmãs. Dê um tempo para você. Tem gente que parece que gosta de ficar num sofrimento constante, um sofrimento que não vale a pena, um sofrimento mundano, um sofrimento pecaminoso. Vamos a Jesus. Nós precisamos ir a Jesus, e Jesus vai vir com seu amor, com a sua infinita misericórdia, com as suas graças para cada um de nós. Silêncio, cala-te. E aí me recordo da música do Frei Gilson. Nosso Senhor quer dizer para nós, como diz, né? Acalma a minha tempestade, acalma o meu coração. Jesus quer perguntar para você: por que tendes medo ainda? Por que não se ancorou, não está em mim, que sou, né, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que pode tudo, o Senhor da natureza, do tempo, de todos os povos, das nações. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor que pode tudo, e nós precisamos ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, diante da tempestade, diante da dificuldade, diante da pouca fé, nós precisamos nos aproximar de Jesus, e Ele, com toda a certeza, vai nos acolher com seu infinito amor. Eu não sei qual a tempestade que você tem enfrentado na sua vida, mas Ele sabe, Ele conhece, e Ele quer acalmar este mar agitado e voltar o silêncio da sua vida e a paz que você precisa. Mas para isso você precisa ir ao encontro de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.